Aula número 10, lição 10, Apocalipse. Nós estamos estudando a grande tribulação dentro do assunto de escatologia. Vamos dar continuidade também hoje, fazer um comparativo. Você tem aí a sua folha, que você já recebeu, já deve ter impresso, e nós vamos então ver aqui o comparativo dos 4 cavaleiros e Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, fazer uma comparação dos 4 cavaleiros do Apocalipse com esse trecho, e depois nós veremos então o sexto e sétimo selos. Eu vou trazer também aqui, como eu prometi semana passada, algumas informações sobre, porque muitas vezes a gente diz assim, nós estamos vivendo o fim do mundo, esse coronavírus, tal e tal coisa. Eu acho que já são os sinais que estão acontecendo, e a gente vai ver que não é bem assim, e se a gente não tiver um bom conhecimento da história, a gente pode se deixar enganar. É claro que sempre a gente tem que estar preparado, cada dia, independente de qualquer coisa, nós devemos estar preparados para o nosso encontro com Cristo, ou morrendo, Ele vindo. Então, independente de qualquer coisa, estarmos preparados, mas não ficarmos alarmados, como o próprio Senhor diz, não vos alarmeis, é necessário que assim aconteça. Então nós vamos orar e vamos pedir o direcionamento de Deus. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos revelado, apesar de não ser tão claro para nós ainda, mas nós agradecemos por tudo que o Senhor já revelou e o entendimento que o Senhor tem nos dado. Eu quero entregar cada irmão nas Tuas mãos, a minha vida, que o Senhor nos abençoe, compartilhando o aprendizado, que o Senhor nos ilumine para podermos compreender, nos dá vontade de estudar e entender melhor a Tua palavra. Eu entrego a Ti essa aula no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Você tem um quadro aí com um comparativo, Mateus 24 e também Mateus, Marcos 13, Lucas 21, essas passagens são bem semelhantes, e eu fiz um comparativo dos 4 cavaleiros do Apocalipse com essas passagens que Jesus diz. Então você tem aí dentro do seu quadro, em Mateus 24, você teria aí o que seriam os falsos mestres, ou pessoas vindo em nome de Cristo, e o anticristo, também. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, virão, já vieram, e virá, falsos cristos, o anticristo, falsos profetas. Então, lá também, alguns interpretam, então, baseado nesse paralelo aqui, que o cavaleiro lá de Apocalipse seria, então, alguém dizendo eu sou o Cristo, E eu coloquei aí embaixo no seu quadro, embaixo de Apocalipse 6:2, tem 2 Tessalonicenses 2:4, onde diz que ele, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse, então, o próprio Deus, Então, seria aí o primeiro comparativo, Aqui reforça a ideia, então, daqueles que creem que o cavaleiro que sai com o arco seria, então, o anticristo. Ao segundo vem guerras. Em Mateus 24:6, Jesus diz: e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Em Apocalipse 6:4 diz, falando de guerras: saiu outro cavalo vermelho, seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Então você nota o comparativo que há aqui de guerras e guerras. Jesus fala de guerras em Mateus, no seu discurso de Mateus 24, e Apocalipse, o cavaleiro é guerra. Terceiro, nós temos a fome. Então lá em Mateus 24, verso 7, Jesus diz que haverá fomes
E em Apocalipse 6:6, ouvi como como que voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, fala também de uma escassez. Jesus disse que teria fome, que também fala de uma fome como nunca teve, né? Uma escassez, outro paralelo. E aí o quarto, as mortes, em Mateus 24:7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. E o livro de Apocalipse fala constantemente sobre terremotos, né? E aqui em Apocalipse 6:8, mortes. E olhei e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, a fome e com mortandades por meio das feras da terra. Então, morte e morte, morte por guerras, fomes, terremotos, epidemias, né? Lucas 21:11, e aqui também Apocalipse 6:8. Os mártires, Mateus 24:9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui, mártires também, Apocalipse 6:9, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então você vê aqui o comparativo de pessoas que morreram e Jesus dizendo também que vocês seriam mortos. Abalos cósmicos, Mateus 24:29, Jesus diz então: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E aí em Apocalipse 6:12, vi o cordeiro quando ele abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então aqui também você nota comparativo entre esses abalos cósmicos. Então, alguns estudiosos eles veem que isso aqui são os últimos dias. Os últimos dias teriam todos esses eventos, e outros acham que o que Jesus está falando, não, ele está falando de um tipo especial que vai acontecer com toda a intensidade como nunca houve. E de fato, o texto arremete mais para isso mesmo, né? Vai haver tudo isso como nunca houve. Algumas pessoas, elas acreditam, tem alguns grupos aí, até na internet, que acreditam que a gente já está vivendo os juízos de Deus. Alguns acreditam que nós estamos vivendo a 2ª trombeta, já está sendo tocada, né? Então, mas fica complicado a gente perceber dessa forma, porque o mundo já vivenciou coisas parecidas. E aí eu queria trazer aqui algumas informações para vocês, tá certo? Vocês têm aí na folha de vocês. Algumas pestes e epidemias desde o início do cristianismo. Essa daqui, principalmente pestes e doenças, já que a gente está vivendo um momento desse agora, eu fui buscar mais longe também porque tem mais informações relacionadas a isso. Mas olha só, a peste de Antônio, em 165, nós estamos com dados, se eu não me engano, hoje, no dia 10 de abril de 2020, pelo que eu ouvi a informação, já são 100 mil pessoas mortas, 100 mil, né? E um número bem maior de pessoas contaminadas, agora, pelo coronavírus. Agora olha aqui, a peste de Antônio, em 165 depois de Cristo, morreram 5 milhões de pessoas. Em 180 depois de Cristo houve a hepatite. A hepatite tomou de conta, matou 1,5 milhão de pessoas aproximadamente. No século XIV veio a peste bubônica, a peste negra. Na época, um pouquinho antes aí de Martinho Lutero, né, que já foi no século XVI, você tem aí
essa peste bubônica que matou 1/3 da população da Europa, okay? 25 milhões de pessoas. Alguns estudiosos estimam 75 milhões de pessoas. Não existia a América, quer dizer, a América não tinha sido descoberta ainda, o mundo era África, Ásia e Europa. E só na Europa 1/3 da população morreu. Então, com certeza as pessoas que viveram naquela época, que talvez, apesar de aqui haver o catolicismo, né, predominava, ainda não tinha acontecido a reforma protestante, que só em 1517, século XVI. Então, você vê aqui, talvez algumas pessoas pensavam, será que a gente está vivendo o fim do mundo? Será que as epidemias que Jesus falou e aqueles sinais estão se cumprindo agora? Depois, em 1512, a varíola, um pouquinho antes da reforma de Lutero, né, teve a varíola que matou aqui 300 mil pessoas. Eu estou colocando 300 mil aqui porque eu fiz uma pesquisa em vários, deu 300 milhões de pessoas, mas eu achei um número muito alto, né? E várias fontes que eu pesquisei deu 300 milhões, mas lembra que a população naquela época não tinha passado nem de 1 bilhão ainda, né? Acho que 800 milhões de pessoas. Então, talvez, quem sabe aí esses dados realmente de 300 milhões, como eu coloquei na folha. Em 1618 a 1638, a tifo, que matou 10 milhões de pessoas. É muita coisa, é muita gente, né? Depois, em 1889 e 1890, a gripe russa, um vírus chamado H2N2, até 1,5 milhão de pessoas morreram. Depois, em 1918, isso aqui eu não trouxe todas as informações, claro, né? Não é uma aula de biologia, é só para você ver que durante a história isso já vem acontecendo. Jesus disse, né, essas coisas, esses sinais, eles iriam acontecer. Mas é verdade que quando tiver no período da grande tribulação, eles vão acontecer com uma intensidade como nunca visto. Depois veio a gripe espanhola, em 1918, 20 milhões de pessoas. Em 1918 a 1922, a gripe espanhola também, depois aí veio uma segunda vez, matando 3 milhões de pessoas. Numa segunda, na verdade foi um período, né? Aí, esses 4 anos. 1957 a 1958, a gripe asiática, H2N2, 2 milhões de pessoas. 1968 1969, a gripe de Hong Kong, H3N2, 3 milhões de pessoas. 1980, a AIDS, 25 milhões de pessoas, né? A gripe suína, H1N1, 2009 e 2010, 17 mil pessoas. Então, você percebe, Cristo deve estar vindo, é o fim do mundo. Então, não é, as coisas já aconteceram antes, em proporções gigantescas, certo? Aí eu também coloquei algumas guerras, não fui pegar muito longe também, mas pegando principalmente do século, eu acho que eu coloquei aqui, terremoto eu fui um pouquinho mais longe, mas as guerras eu coloquei mais do século passado, né? Século XX. Então, a Segunda Guerra do Congo, 22 milhões a 5 milhões de pessoas aproximadamente, 1998, 2003. Muitas vezes a gente nem fica sabendo dessas coisas, né, acontecendo aí tão próximo a nós. Depois vem a guerra da Coreia, que matou 1.200.000 pessoas, 1950 a 1953. Guerra Civil Chinesa, matou 8 milhões de pessoas, 1927 a 49. A Guerra Russa foi uma guerra civil, 5 milhões a 9 milhões, estima-se,
1917 e 1922, Revolução Mexicana, 1 milhão, aproximadamente entre 1 e 2 milhões, 1910 e 1920, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18, que morreram aproximadamente 25 milhões de pessoas, é muita gente. Você observa a quantidade de pessoas que, né, irmãos, que já morreram, né? É uma coisa absurda, a gente não consegue nem ter noção. A Segunda Guerra Mundial, 26 milhões de pessoas, 38 a 45. Depois veio a Guerra do Afeganistão, com 30 mil soldados e policiais afegãos mortos em 2001 a 2016, período aí de 15 anos. 31 civis locais morreram e 3.500 guerrilheiros da OTAN foram mortos. Depois uma outra guerra do Congo, na verdade ali a primeira, eu acho que eu coloquei também essa segunda, é a Primeira Guerra do Congo, lá no início do seu quadro aí, e aqui no final a Segunda Guerra do Congo, 3 milhões de pessoas, 1994. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1998 a 2003, 1994. Então, de fato, essa é a Primeira Guerra do Congo. Correção aí na folha para quem está acompanhando. A Segunda Guerra do Congo é lá embaixo, Primeira Guerra do Congo, lá embaixo, 1994, ok? Depois da Guerra do Afeganistão. Aí depois você faz uma observação e faz a troca, tá bom? Coloca ela lá atrás. Alguns registros de terremotos também na história. Aqui eu já peguei 2 séculos atrás, né? O século XIX, início do século XIX. Aí você tem aí no seu gráfico um período de cada 10 anos que você tem registro. No Japão, 1885 a 94, 69 grandes terremotos. 1895 a 1904, 127, aumentou, né? Muito, absurdamente aí, praticamente duplicou. 1905 a 1914, 149, e entre 1915 e 1924, 229. Isso aqui você acha as informações no Centro de Geologia. Das guerras você encontra aí em vários sites de história, e aqui no Centro de Geologia Mundial, e também no Japão, do Oriente Médio. Aqui registros de terremotos no Oriente, período de 1900 a 1909, 10 anos, quase 10 anos, aí 141, os outros 10 anos, 321, os outros 10, 347, 10 anos depois, 50, aí os outros próximos 20 anos, né? 1960 a 1969, são 9 anos, porque teve um intervalo aí de 10 anos, né? Entre 49 e 60, então 1205, e depois entre 1970 e 1979, 1553 terremotos, ok? Aí já agora mais próximo de nós, você tem aí a China, 12 de maio de 2008, um terremoto onde 90 mil pessoas morreram, devastou a região, 7,9. Você tem a Indonésia, 30 de setembro de 2009, com 1.100 mortos, 500 mil de desabrigados. Você tem o Haiti, em 12 de janeiro de 2010, 200 mil vítimas morreram, e foi um terremoto de 7 graus na escala Richter. Chile, 27 de fevereiro de 2010, um tremor de 8,8, né, seguido de uma tsunami de ondas de 15 metros, e 520 pessoas morreram. Japão, 11 de março de 2011, abalo de magnitude 9, então você tem ondas de 10 metros e quase 19 mil pessoas morreram. Aí você tem a costa do oeste da Sumatra, na Indonésia, 26 de dezembro de 2004, aquele maior, né, o intenso, 230 mil pessoas em 14 países, ondas de 30 metros de altura. Foi uma das catástrofes mais mortais na história da natureza.
Agora pensa aí, se Jesus disse, nunca houve nem nunca mais vai haver nada igual ao período da grande tribulação, então você imagina as coisas que vão acontecer. Nós temos aqui também um gráfico, você pode ver aí esse gráfico de grandes terremotos no mundo, do século XIX e XX. Nesse gráfico aí, o que está de vermelho, aí, essa cor mais avermelhada, não sei com precisão que cor é essa aí, mas você vai ver que foram os terremotos ocorridos na primeira década do século XIX, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. O gráfico, as barras em azuis representam no mesmo período as primeiras décadas, né, as décadas subsequentes do século XX. Olha a proporção, certo? A proporção de terremotos como foram mais intensos. Então a ideia é, se o princípio das dores está relacionado, algumas pessoas acreditam que o princípio das dores vai ser a primeira metade da tribulação e a segunda metade a grande tribulação. Outras pessoas acreditam que o princípio das dores a gente está vivendo desde Cristo, são essas guerras misturadas com pestes, misturadas com terremotos, que estão acontecendo com mais intensidade, com mais frequência, e que de fato os 7 anos de tribulação, os selos, trombetas e taças, são as dores do parto, culminando ali com as taças, que é a intensificação da ira de Deus. Então a ideia aqui é mostrar com esses dados o que tem acontecido até agora, aí, um panorama pequeno, né? Porém essas coisas aumentarão em intensidade e também em frequência, tá bom? Então vamos lá para o 5º selo. A ideia aqui, o 5º selo, os santos martirizados clamando por vingança. Então o Senhor vem, ele abre o primeiro selo, vem o cavaleiro com o arco. Abre o 2º selo, as guerras. Abre o 3º selo, a fome. Abre o 4º selo, morte e o inferno acompanhando. Aí ele abre o 5º selo. E aí são esses santos clamando então por vingança. Quem seriam então esses mortos? Quem seriam? Então, letra A do número 7, para você começar a responder. Pega a sua canetinha aí, começar a responder. A matança seria resultado da mortandade. Preencha aí o espaço com mortandade. A mortandade dos 4 primeiros selos, ou seja, essas almas que estão debaixo do altar seriam aquelas que foram mortas, né, com esses selos, algumas pessoas que vão crer, ok? Na visão pós-tribulacionista, só lembrando aqui que a gente está vendo, eu não estou optando por decidir, nós vamos estudar só o pré-tribulacionismo, estamos estudando, antes de começar essas aulas na igreja, estamos estudando a visão pré, meso e pós, e vamos estudar também a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, e nós estamos fazendo nessa perspectiva. Okay? Então, a ideia aqui é que essas pessoas, na visão pós-tribulacionista, vai morrer aqui muitos cristãos durante esse período. Na visão pré-tribulacionista, a igreja já não está mais aqui e eles então já estão no céu, mas vai se converter pessoas durante esse período de toda a tribo, capítulo 7, toda a tribo, língua, raça e nação, e essas pessoas então morrem. Quem são esses? São esses os que vieram da grande tribulação, né? No capítulo 7. Então a gente vai ver aqui, certo? E há um contraponto entre a espada dada aos inimigos e as vestes brancas dadas aos santos martirizados, né? Então a ideia aqui é que seria o que fortalece a ideia, certo? É dado uma espada para tirar a vida e depois é dado vestes brancas para essas pessoas que foram mortas. Letra B. Existe uma outra opção. Seriam todos os mortos que desde o início do cristianismo morreram por causa da sua fé. Então alguns acham aqui
que não, esses mortos aqui que estão debaixo do altar, antes do capítulo 7, são todos os mortos, aquelas pessoas que morreram perseguidas pela Inquisição, né? São aquelas pessoas que morreram nas cruzadas, na época, muitos cristãos morreram, são pessoas que morreram por causa do islamismo no seu início, né? A conquista pela espada, são pessoas que morreram, que estão morrendo agora nos países comunistas, estão morrendo agora nos países fechados para o Evangelho, estão sendo perseguidos. Então são todas essas pessoas junto com as pessoas do Apocalipse. Então existe essa outra perspectiva. A primeira perspectiva são só os mortos que morreram durante a tribulação, ok? E a outra perspectiva não, são todos os mortos. E aí teria essa grande diferença na visão pré e na visão pós, na visão mesotribulacionista também. Eles acreditam que serão arrebatados no meio, então ainda estariam aqui nos selos. Observação, eu já falei, já mencionei isso aqui, né? Já acabei de mencionar. Então, letra C, o martírio. Em seu discurso escatológico, então, Jesus alerta seus discípulos para contarem com perseguições terríveis de conselhos, de sinagogas, de autoridades seculares, além da traição de membros da família. Então, lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus ele vai dizer, olha, vocês serão levados. É claro que isso aconteceu em primeira instância, logo na destruição, na perseguição, né, na destruição do templo, na perseguição aos judeus, e realmente foi muito difícil, foi muito complicado, mas de fato vai haver também algo relacionado a isso no fim, né? Então, principalmente relacionado aos judeus. Aqui, o que resultará em morte, Marcos 13, do 9 a 13, eu coloco aí. O texto de Apocalipse aqui se reflete essa mensagem, certo? De que muitos vão morrer por causa de sua fé, e dentre esses até pessoas da própria família. Imagina uma perseguição hoje, intensa no mundo, aos cristãos, vamos supor aqui, né? E aí, quem se envolver, quem proteger familiares cristãos vai morrer, e aí muitos pais, muitos filhos vão entregar seus pais, que são cristãos, pais vão entregar seus filhos, amigos que talvez congregassem juntos, entregariam o outro com medo de sua família morrer, de ver seu filhinho morrendo por causa... Então muitas pessoas iriam desistir, né? Abrir mão, se acovardar, ok? E letra D, então, eles estão no céu. A ideia do céu como templo ocorre com muita frequência nos livros do Antigo Testamento. No livro aqui de Apocalipse, na verdade, né? O 11:19, o 14:17, o 15:5, o 16:17. E no Antigo Testamento, você vai encontrar também passagens relacionadas a esse altar, né? Lá em Salmo 11:4, Isaías 6:1, Abacuque 2:20, Miqueias 1, verso 2, tá certo? E o altar está sempre no templo celestial. Aqui Apocalipse 8, nas trombetas, vai falar relacionado a isso, e no 14:18 também. Então, essas almas, eles estão no céu, o altar é celestial, tá bom? Eles morrem, eles estão lá na presença do Senhor, eles aparecem lá e o Senhor então fala para eles. Então essa ideia do altar celestial era muito vívida no Antigo Testamento, até quando Moisés ele fez o templo, o tabernáculo, Deus mostrou para ele, e ele diz para Moisés, olha, quando você for fazer, faça de acordo com aquilo que você viu. Letra E, as almas. Essa palavra geralmente faz referência à pessoa como um todo, né? É uma sinédoque. Então, muitas vezes ela vai dizer, guarda a tua alma. Ele não está falando só da alma, está falando da tua integridade, a tua vida, né? Então ela tem esse sentido. Mas também o termo indica, em boa parte das vezes, a essência da vida, né? Que permanece mesmo após a morte.
física. Você bota o espaço, aí você preenche no seu espaço, física. Então, a alma é aquela parte imortal que quando se separa do corpo, ela continua, ela permanece, ela não se acaba, ela não se desfaz. Então são essas almas que estão debaixo do altar clamando porque o seu sangue foi derramado por causa de sua fé. Ok? Letra F. Aí vem um questionamento interessante. Qual seria o altar? Você lembra, ou se não lembra, se não sabia, você vai aprender, dentro do tabernáculo e dentro do templo haviam alguns objetos. Na parte principal do tabernáculo, o Santo dos Santos, havia o altar, né? Aquele altar principal, a Arca da Aliança, na verdade, com os 2 querubins em cima. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano com aquele lugar cheio de fumaça do incensário, ele não via nada, então ali ficava a Arca da Aliança. Você tinha então a cortina, e depois que você saía de dentro do Santo dos Santos, de frente à cortina, você tinha então no santo lugar o altar do incenso, que ficava fora, certo? Ficava fora. No dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava, ele pegava as brasas e levava para dentro para aquilo encher de fumaça. Mas ele ficava no santo lugar, o altar. De um lado ficava a mesa dos pães, do outro lado ficava o menorá ou o candelabro. Fora do santo lugar, no átrio, ficava a pia de bronze, a bacia, e o altar dos holocaustos, que se queimava ali fora. Ok? Então, qual seria o altar? Seria o altar do holocausto ou seria esse altar do incensário? Então, eu trago aí algumas informações, certo? Nenhum estudioso duvida de que essa expressão faça referência ao sistema sacrificial. Então a ideia, como fala de altar, almas debaixo do altar, traz essa ideia de que é um sacrifício de sangue, né? Pessoas que morreram, seu sangue foi derramado, não sacrifício salvífico, né? Como foi o de Cristo. Não que esse sacrifício acrescentou alguma coisa em relação ao efeito da salvação deles, de forma nenhuma. O de Cristo foi suficiente, uma vez, eterno, extremamente suficiente para tudo. Mas foi um sacrifício, a morte dessas pessoas. Então a ideia, todos os teólogos têm essa visão de ter sido um sacrifício. Por isso essa expressão do altar, certo? Sistema sacrificial. Então você anota aí, sacrificial, no qual o sangue da vítima sacrificial era derramado debaixo do altar. Então você percebe aí, né, quando o sacerdote ele matava um animal, ele ia lá, algumas vezes ele derramava aquele sangue, outras vezes ele aspergia aquele sangue no altar. Número 2 da letra F. Mas há certa controvérsia quanto ao que altar se refere. O sangue debaixo do altar favoreceria a interpretação de que se trata do altar das ofertas queimadas. Se preenche aí das ofertas queimadas. Preencheu. Então, as ofertas queimadas, né? Os teólogos que acreditam, que propõem essa ideia, que defendem essa ideia, Sweet, Crodel e Allen. E também as orações dirigidas ao altar indicam que seria o altar do incensário. Ok? O altar de incenso, você anota aí, altar do incenso. Aí os teólogos que acreditam nisso, o Beckwith, você tem o Charles, você tem o Led, você tem o Morris, o Johnson e o Bale. Ok? Então, seria qual altar? O altar do sacrifício, do holocausto,
essas almas estão debaixo de qual altar lá no céu? O altar do holocausto ou o altar do incenso? Então você tem a ideia de sangue debaixo do altar favorece a interpretação de ofertas queimadas. Porém, a gente vai ver também a favor da opção do incensário, letra A aí, do número 3. A favor desta opção está o fato, as referências a um altar no livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 3, capítulo 8, verso 5, capítulo 9, verso 13, o 11, 1, 14, 18 e o 16, 7 apontam para o altar do incenso. E no dia da expiação, o sangue era derramado sobre esse altar também, né? Era derramado sobre o incensário e também na Arca da Aliança. E aqui as almas, não o sangue, é que estão debaixo do altar. Então, o que favoreceria aqui são duas coisas. O livro de Apocalipse todo fala muita referência sobre o incenso, né? As taças, o anjo jogou o incensário e faz muita referência à oração dos santos. Então é bem possível que o altar em que eles estavam debaixo seja o altar do incensário, que ficava à frente do véu, confronte a Arca da Aliança dentro do santo lugar, um no santo e outro no santo dos santos. A arca dentro do santo dos santos e o altar do incensário no santo lugar, de frente um para o outro, mas dividido pelo véu. Eles clamam por vingança. Então essas almas, elas estão buscando, elas suplicam a Deus para que o sangue delas então seja vingado. Então você tem aqui o clamor por vingança em 6:10 é feito na própria presença de Deus. Então elas estão diante da presença do Senhor e elas começam a dizer: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos homens que habitam sobre a terra? Eles os mataram. Quando que o Senhor vai agir? Letra H. Os santos martirizados, aí você vai responder, clamaram em alta. Clamaram em alta. Clamaram em alta. Ainda faltou uma palavra, um espaçozinho, alta voz. No segundo espaço você vai ter que colocar aí alta voz, tá certo? Então os santos martirizados clamaram em alta voz. A expressão é enfática para retratar o clamor alto, geralmente usado em referência aos anjos que levam a cabo a vontade de Deus. Por exemplo, lá em 7:2, 10:3, 14:15, 18:2 e 19:17 diz assim: e ouvi um anjo clamando em alta voz, como o som de muitas águas, ou como o som de trombeta. Então, o anjo não sai, vou chamar agora, vem, né? Ou então, toca a trombeta. Geralmente são vozes estrondantes, como voz de trovão. Como é um trovão de estralo, né? Aquele forte que parece que você sente até as coisas tremerem ali pelo impacto, né? E o trovão é só um som. O relâmpago, o raio, é o efeito, né, das descargas elétricas, como numa bateria de um carro, quando um fio encosta no outro ali, ele dá aquele estralo, aí você multiplica isso milhões de vezes e você tem então você imagina uma voz que é falada, vem, né, como aquele trovão que é dado, você escutar um trovão e você dizendo, é como se o anjo estivesse falando. Então essas almas, elas estão debaixo do altar e elas estão gritando, clamando com muita veemência: Senhor, vinga, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dessas pessoas? E aí a resposta de Deus a esta única oração imprecatória no livro de Apocalipse, né? Você vai encontrar muito nos Salmos, as orações imprecatórias, são aquelas orações: Senhor, quebra-lhe os queixos, Senhor, destrói os ímpios. Então aqui você tem a única no livro de Apocalipse, certo? De fato, capítulo 6, do 15 a 17, vai detalhar a resposta do Senhor às orações imprecatórias feitas aos santos martirizados. Então, quando Deus ele vem, ele causa aquele cataclisma, né?
aquele universal, desenrolando aí o universo, como se fosse um pergaminho que a gente vai já estudar, ali é a resposta de Deus sendo levado a cabo. Agora, nós temos aqui um pequeno problema, né? Assim, para também ser resolvido. Como conciliar o perdão que Cristo nos ensinou, o amor aos inimigos, com essas orações imprecatórias? Muita coisa do Antigo Testamento, né? Aqui, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Ou então, pegando base dos salmos lá, vários salmos dizendo: mata, destrói, Senhor, destrói os ímpios, dá fim, acaba com a história deles, não deixa descendência para eles e tudo. Mas como conciliar isso com o ensino de Cristo no Novo Testamento relacionado à vingança? Letra J, então. Alguns estudiosos creem que essa demonstração de desejo de vingança é problemática e contrasta com as orações por perdão, tanto da parte de Jesus na cruz, anote aí, Jesus, lá em Lucas 23, 34, não é? Jesus, ninguém pede perdão a ele, na verdade as pessoas continuam zombando, criticando, mas ele olha para aquelas pessoas e ele roga ao Pai pedindo que as perdoe. E depois também quanto a de Estevão, o sinédrio lá diante dele, aí as pessoas estão lá, vão apedrejar, e ele vê o céu aberto, as pessoas ficam iradas, e ele diz: Pai, não lhes imputes este pecado. Então, se você tem esses dois exemplos de Cristo, de Estevão, então como conciliar isso, né? Lá em Atos 7:60, certo? A referência. Então você tem aí os que pensam que há esse problema, esse contraste. Quem pensa assim é o Charles e o Kindle também. Aliás, o Kindle, porque não tem o N, né? Kindle é o sistema, é um aparelhinho lá para leitura. Outros afirmam, outros estudiosos, como por exemplo Fee Stuart, eles dizem assim: essas orações estão de acordo com as maldições das alianças em Deuteronômio 28, 53 a 57. Deuteronômio 28, 33 a 57. E o 32, 35, que diz assim: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Então, a mim pertence a vingança, certo? Então, essas orações estão de acordo, mas ainda assim se encontra no Antigo Testamento, né? Isso também se conforma com Romanos 12, 19, que cita Deuteronômio 32, 35. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, certo? E também Lucas 18, do 7 ao 8, será que Deus não fará justiça? Você preenche aí a palavra justiça aos seus escolhidos que de dia e de noite clamam a Ele, certo? Então a ideia aqui é: eles estão clamando por vingança, mas a vingança de Deus. Eles não estão clamando para eles irem e satisfazerem com as suas próprias mãos a vingança daqueles que tiraram a sua vida. Eles estão clamando para que Deus ponha a cabo, ou ponha termo à maldade dos ímpios, mas Ele mesmo estabelecendo a sua vingança, certo? Então, este não é um clamor de vingança pessoal, a letra M, e sim por justiça bíblica. Eles se colocam diante do justo juiz, apresentando suas queixas para que seus perseguidores sejam julgados, assim como Jesus, que entregava-se àquele que julga com justiça, ou julga retamente. O Caird, ele pensa dessa forma. Também ele defende essa forma de pensar, certo? Então aqui, por exemplo, lá em Lucas 12, 19, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Então,
dar lugar à ira lá não significa que você fique irado, ele não está dizendo para você ficar irado. O dar lugar à ira é: dê lugar à ira de Deus, deixe que Deus vingue você, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Então, o Fio e Stuart, eles pegam a base no Antigo Testamento, pegam a base no Novo Testamento, e eles dizem: não é por vingança pessoal, né? E o Caird também aqui, a mesma coisa, eles estão buscando uma vingança de Deus, a mesma coisa que Jesus fazia, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 18 ao 23, ao 24, Pedro vai falar para os servos serem sujeitos a seus senhores, e mesmo que eles façam bem, eles continuem, mesmo que for para sofrer fazendo bem, eles façam porque é grato diante de Deus, porque Jesus veio e sofreu nos deixando o exemplo. E aí ele vai dizer que quando ele era injuriado, ele não revidava, quando ele era afrontado ou sofria ameaças, ele não revidava a ameaça feita. Antes ele se entregava àquele que julga retamente, ao Pai. O segredo de Jesus em não querer vingança e não retribuir era entregar-se ao Pai que julga retamente. Tá certo? E aí então vem a resposta de Deus a esse clamor desses mártires, né? Letra N de nada. A primeira resposta de Deus, ele vai responder de duas formas. A primeira resposta, ele dá a cada um deles uma túnica branca, né? Ele dá a cada um deles uma túnica branca. Escreva aí. Esse termo aparece 5 vezes no livro de Apocalipse. Essa túnica branca, vestes brancas, ou branco, né? Os 6:11, 7:9, 7:13, 7:14, 22:14. Então é algo bem destacado no livro de Apocalipse. Elas foram prometidas aos fiéis dignos de Sardes em 3, 4 e 5. Ao vencedor dar-lhe-ei vestir de vestiduras brancas. Você lembra, né? Então, aqui também, eu até pulei esse primeiro ponto aí, é uma túnica longa que indica uma posição semelhante à túnica longa de Cristo. Em 1:13, quando João tem a visão, ele vê aquele homem, né, como filho do homem, era o próprio Cristo, ele tem uma túnica longa, e aqui é bem semelhante. São roupas brancas dos 24 anciãos, eles também, né, os 24 anciãos que são mencionados, que depositam suas coroas aos pés de Cristo, eles também têm roupas brancas. Os anjos na ressurreição, eles estavam vestidos com um manto branco, lá em Marcos 16:5, menciona também isso. E a cor branca, ela pode se referir à pureza e à santidade, e também pode se referir à vitória, certo? Por exemplo, um general romano, quando ele conquistava, vencia uma batalha, então quando ele vinha ali e trazia os seus inimigos para expô-los, né, à morte, eles eram arrastados ali. É até aquilo que Paulo vai falar em Coríntios, né, quando ele diz que cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Eles jogavam fragrâncias no chão, né, as flores, e aquilo, quando era pisado pelos cavalos, subiam aquele cheiro de vida, né, para os heróis, para os conquistadores vestidos de branco sobre seus cavalos, mas cheiro de morte para aqueles que haviam sido derrotados. Eles sabiam que aquela passeata, aquele desfile seria o seu último desfile, e aquele cheiro era cheiro de morte para eles. Então, mas o contexto aqui, a ideia é que eles recebem roupas brancas, pureza, santidade, não tem mais pecados, mas também aqui, de uma forma geral, a exigência da sua vingança, né? E a recompensa está por trás também disso aqui, ok? A fidelidade desses mártires, a recompensa que é dada, a exigência deles foi feita, pureza, santidade. Lá no céu, essa ideia de branco como pureza. Então, a igreja, como a noiva de Cristo, receberá, lá em Apocalipse 19:8, a igreja receberá linho fino, né, resplandecente e puro, e são as obras de justiça dos santos. Como a gente já viu, esse texto pode ser dizendo que as bodas do Cordeiro estão acontecendo lá no céu, ou esse texto, na visão pós-tribulacionista,
pode ser o pré-anúncio do que está prestes a acontecer quando Jesus vier estabelecer o seu reino e vai fazer o tribunal de Cristo na terra e as bodas do Cordeiro, celebrando a ceia novamente, bebendo o fruto da vide na terra, no reino, né? Então tem as duas visões, como a gente já estudou no arrebatamento e no tribunal de Cristo. Aqui eu estou só fazendo a recapitulação. A segunda resposta de Deus é dito para eles repousarem, né? Ou dito para que eles repousassem. Os mártires são então chamados a terem a mesma paciência que caracterizou a sua vida de perseverança na terra. Tenham paciência, guardem um pouco, né? O 1:9, o 2:2, 2:3, 2:19, o 3:10, 13:10, o 14:12. E também, essa palavra esperar, ela também tem o sentido de descansar. Esse versículo forma um paralelo com o 14:13, em que os santos martirizados são informados de que descansarão dos seus trabalhos, né? Como nós hoje já descansamos, nós já vivemos o nosso sábado, né? O nosso Shabat, porque Cristo, quem está em Cristo, já descansou das suas obras. Nós descansamos de correr atrás da nossa salvação, já descansamos de correr para tentar fazer alguma coisa, para comprar ou barganhar nós já descansamos, nós já estamos vivendo o nosso sábado, né? É claro que ainda há uma promessa, concretização plena desse plano, o já e ainda não. Porém, aqui no 14:13 também é dito para eles que eles descansam dos seus trabalhos no céu. Então, com a túnica branca, né, de glória, essa é a promessa de que eles descansarão na glória do céu, enquanto, aí você vai preencher aí, aguardam a consumação da vitória de Deus em seu favor. Então é dito para eles, olha, espera um pouquinho mais, ainda vai morrer mais gente, mas descansem aí, fiquem aí, descansem das suas obras. Eu não vou tratar aqui sobre essa questão de descansar, ou a ideia de que, como alguns grupos pensam, né, que quando a gente morre a gente vai descansar. A ideia de descansar, quem descansa é o corpo que morre, o corpo que é enterrado. Então a alma da gente, ela não se cansa, ela não morre, ela não dorme. Paulo usa um eufemismo quando ele diz, nem todos dormiremos, né? A ideia de dormir é aquela perspectiva de alguém que está morto com os olhos fechados, com a aparência de que está dormindo. Essa é a ideia de Paulo, é um eufemismo, né, para tirar aquela ideia pesada, grotesca de morte, né, para os filhos de Deus. Então Paulo usa essa linguagem, esse eufemismo para suavizar. Então aqui é a mesma coisa, dá a ideia de não, continuem descansando, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente já, principalmente aqui o pessoal, a gente já estudou isso várias vezes sobre esse assunto. Ok? Preenchido então aí, enquanto descansam, aguardam, na verdade, a palavra que você deve ter preenchido aí, que eu já tinha falado. E aí a letra P, ainda resta completar os números dos mortos. Então Deus dá duas respostas para eles. A primeira resposta é, recebam essas roupas brancas. A segunda resposta é, descansem um pouco mais, esperem um pouco mais, aguardem, tenham perseverança um pouco mais, que vocês serão vingados. E aí então, a ideia aqui que vem em meio a essas respostas é que ainda resta completar o número dos mortos. Os santos são mortos, os santos mortos são informados que a matança ainda não terminou. Então, tanto eles que já estão mortos, como nós que temos a Bíblia, a revelação de Apocalipse, como as pessoas, quem quer que esteja vivendo durante aquele tempo do Apocalipse, elas vão saber que a matança não terminou. Na verdade, o anticristo, ele vai ser dado a ele poder sobre os santos, né? Então a gente sabe disso. O povo judeu, os 144 mil vão ser resguardados, eles vão ser protegidos por 1260 dias, mas a Bíblia fala que os santos serão entregues nas mãos deles, né? Então ele vai perseguir também, vai perseguir o povo judeu, vai perseguir quem quer que creia durante aquele período. Então vai morrer muita gente,
e vai morrer muitas dessas almas. Ainda falta, o morticínio não terminou. De uma certa forma é isso que o Senhor está dizendo. Deus, em sua soberania, estabeleceu um número fixo de mártires que serão mortos antes da vinda do Senhor. Então, ele está dizendo, espera completar o número dos seus irmãos que vão morrer. Então vai morrer mais gente. E é interessante, porque eu acho muito interessante isso, né? Porque assim, tanto dando estudos sobre as igrejas de Apocalipse, que não é o caso aqui, a gente não está estudando o livro de Apocalipse, nós estamos estudando a grande tribulação, e dentro disso, claro, o livro de Apocalipse. Mas eu já preguei inúmeras vezes sobre as igrejas de Apocalipse, e ali o Senhor vai falar para Esmirna, por exemplo: olha, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias, sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor poderia dizer assim: olha, vocês não vão sofrer nada, eu tenho poder para livrar vocês. Mas é bem interessante, porque também o livro de Hebreus, lá na Galeria dos Heróis da Fé, alguns por sua fé fizeram grandes proezas, venceram a morte. Outros por sua fé enfrentaram a morte, né? Então às vezes Deus livra e às vezes Deus não livra. Às vezes Deus cura uma pessoa com as nossas orações e às vezes Deus não cura, né? Às vezes Deus dá uma resposta e às vezes Deus não dá. E aqui ele decidiu que não vai poupar essas pessoas da morte, como decidiu não poupar a igreja de Esmirna. Então vai morrer um grande número de pessoas durante esse período. O pré-tribulacionista diz: foi arrebatado, a igreja não está mais aqui, Deus vai trabalhar só com os judeus. O mesotribulacionista: não, vai morrer muito cristão aqui, porque só vão ser arrebatados no meio da tribulação para frente. Então vai morrer muito cristão aqui e depois a igreja é arrebatada, né? E depois o pós-tribulacionista ele diz: não, vamos passar pela grande tribulação, vai morrer muita gente, mas Deus também vai livrar muita gente, e aí fica nessa perspectiva, ok? E aí aqui Cristo diz aos crentes que a perseguição continuará até o tempo designado. Os santos que logo seriam martirizados são descritos como os seus conservos. Mesma palavra que o anjo usa para João, porque 2 vezes no livro de Apocalipse ele se prostra. E o João diz: não faças isto, porque eu sou conservo teu, né? É um servo que está ali auxiliando, que está na mesma posição, como um co-pastor, como um colaborador, como um conservo, ok? Então eles são co-escravos ou co-irmãos. Os outros que vão morrer também são irmãos desses que já morreram, então clamando por vingança, ok? Então a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana, no próximo estudo, então nós vamos ver o 6º selo, esse abalo no céu. Quais são as perspectivas? Como é que acontece um abalo? Como é que o céu se enrola como pergaminho nos selos? Parece que o céu se acaba todo. Aí depois, lá nas trombetas, o sol perde a 3ª parte, a lua e as estrelas. Como é que acontece se eles já foram eliminados aqui nos selos? E depois lá nas taças, o sol abrasa os homens com intenso calor, o sol ganha força de novo. Como é isso? Então a gente vai, na outra aula, a gente vai ver então o 6º selo. E aí a gente vai também ver o 7º selo, quando é aberto o 7º selo e o que ocorre, então, essa abertura das trombetas, o início das trombetas. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui, é um prazer poder de alguma forma te ajudar, e qualquer coisa, manda a pergunta aí para o e-mail prvelk@hotmail.com. Velk é WELLCK.